Queridos, vamos ficar em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Nós encerramos a nossa série de mensagens em João, no Evangelho de João, onde passamos aqui quase 2 anos com a graça do Senhor, e eu confesso que já fiquei com saudade do Evangelho de João. É muito bom a gente fazer essas exposições bíblicas sistematicamente. A gente vai caminhando, mas acabamos com a graça do Senhor e temos conversado sobre igreja. Pela manhã, estamos falando sobre as igrejas de Apocalipse, e hoje à noite estaremos aí falando sobre as marcas de uma igreja bíblica, e você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, nós olhamos para esse texto e primeiramente nós olhamos para nós mesmos como pessoa e também como igreja, e a nossa oração não é outra, senão que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nós, sobre a nossa igreja, a fim de que sejamos uma igreja bíblica, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em tempos de tantos modismos, de tantas denominações, tantas invenções, nós queremos, Pai, tão somente olhar para a Tua palavra, e dela, somente dela, nós queremos extrair, ó Deus, as características de uma igreja bíblica, e por elas nós queremos viver. Com a Tua ajuda é o que nós oramos. Amém. Pode assentar-se. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, que é um texto muito conhecido de todos, nós começamos a olhar para a chamada igreja primitiva. É interessante que o nome igreja primitiva não faz jus às características da igreja de Jerusalém. É bem certo que ao falarmos igreja primitiva, estamos falando sobre um conjunto de todas as igrejas do Novo Testamento, não só de Jerusalém. Mas geralmente o nome primitivo diz respeito ao quê? A uma coisa que não é evoluída. Mas fulano é primitivo, é um ogro, né? Fulano é uma pessoa bruta. Primitivo tem esse adjetivo em nossos dias de ser uma coisa retrógrada, uma coisa, né, fora do tempo. Mas a gente olhando para a igreja de Jerusalém, chamada com outras de igreja primitiva, nós vamos ver que essa é uma igreja bíblica. E para que possamos entender esse contexto, desses versos que nós lemos, do 42 ao 47, eu peço que na sua Bíblia você volte só um pouquinho, e você vai ver que no verso 40, Lucas vai dizer: com muitas outras palavras, Pedro, está subitamente aí implícito, os advertia, e insistia com eles dizendo: salvem-se desta geração corrompida. Geração corrompida, isso lhe diz algo? Será que isso é só lá na época de Pedro, de Lucas, dos apóstolos, da igreja de Jerusalém? Certamente que não. E então o verso 41 diz:
os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso agora nos ajuda a compreendermos o contexto, porque o verso 42 diz: eles se dedicavam. Eles, quem são eles? Eles são os que foram batizados, juntamente com os que já existiam, os apóstolos e os demais discípulos. Eles estavam juntos, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aí eu faço uma outra pergunta: houve um acréscimo onde? O eles, já sabemos quem são os batizados, junto com os apóstolos e os demais que creram. Mas diz o texto, verso 41, que foram acrescentados. Foram acrescentados aonde? Foram acrescentados em um nome chamado igreja. Igreja, meus irmãos, o que era uma igreja? Igreja não é o prédio, igreja não é a estrutura, igreja são as pessoas que foram chamadas pelo Senhor Jesus a viverem novidade de vida. Igrejas usam templos, como esse, igrejas usam prédios, usam escolas, usam casas, mas igreja, e aí citando a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, é uma congregação local, de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Isso é a igreja, é um grupo de pessoas que fazem parte de uma família local, mas que também representam a família maior, chamada Igreja de Jesus Cristo. Na teologia, se usa duas palavrinhas para se referir à igreja, né, Raimundo? Que é a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja invisível? É composta dos fantasmas? Não é nada a ver com fantasma, né? Das almas penadas, não tem nada a ver com isso. A igreja invisível é composta por todos os crentes de todos os tempos. Por que invisível? Porque refere-se a tempos de outrora e tempos de futuro. Todas as pessoas que foram salvas por meio da fé em Jesus Cristo. Mas existe a igreja visível. Quem é a igreja visível? Somos nós. Eu estou vendo vocês, nós formamos uma família. A igreja visível, ela então corresponde a todas as comunidades de fé que se reúnem em todos os cantos da terra. Por motivos meramente humanos, usando nomenclaturas diferentes, mas são comunidades de fé, e essas comunidades de fé, elas têm uma característica muito importante. São nessas comunidades de fé que nós vivemos o nosso cristianismo. Veja, eu e você, nós somos um com os irmãos da Somália. Eu e você, nós somos um com a igreja da China, dos Estados Unidos, do Afeganistão, mas nós não nos desenvolvemos, não congregamos com eles. Estaremos juntos no mesmo lugar, mas até lá, nós somos desta família, somos de uma comunidade específica, onde nós aprendemos, onde nós nos exortamos mutuamente, exercemos a disciplina, onde nós ajudamos e somos ajudados. Não existe, meus irmãos, cristianismo sem igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. A igreja é a noiva. E Jesus Cristo é o noivo. Você não pode dizer que é de Jesus Cristo e você não ser igreja. Você pode dizer, não, mas eu sou igreja. Não é. Individualmente ninguém é igreja. Individualmente nós somos, metaforicamente falando, templos do Espírito Santo. Templo
que lembra estruturas de religião, de culto, e aí Deus diz: eu moro dentro de vocês, logo vocês são templo do Espírito Santo. Porém, igreja ninguém é individualmente, igreja somos nós. Quando eu me junto com você, com mais outro e mais outro, para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, celebrar a ceia do Senhor, ali nasce uma igreja. E essas comunidades, meus irmãos, elas precisam aprender a serem igreja conforme o coração de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele saía plantando igrejas, o que é que ele fazia? Ele evangelizava, e à medida que as pessoas iam crendo, eram batizadas, e à medida que eram batizadas, eram acrescentadas a uma comunidade. Esta comunidade se reunia em diferentes lugares. Em geral, no primeiro século, se reunia nas casas. Depois passaram a se reunir em prédios públicos, em outros lugares, até formarem construções próprias para isso. Mas todos pertenciam a um grupo. E esse grupo sabia de tudo? Não, como as crianças não sabem ainda, precisam aprender. Nós, como igreja, precisamos aprender como ser igreja. Não é automático. O apóstolo Paulo teve que escrever as cartas para as igrejas, dizendo: olha, como vocês devem tratar os incrédulos, como deve tratar aqueles que desviam da fé, como isso, como aquilo. Por quê? Porque precisamos aprender a ser igreja. E diante de tudo que temos vivenciado no tempo de hoje, que nós temos igreja para todo tipo de freguês, há igrejas, meus irmãos, para todo tipo de pessoas. E no tempo de hoje, onde nós temos uma característica muito comum de cristãos consumidores, eles vão consumindo, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, e eles não firmam a identidade. Nós precisamos compreender quais são as marcas de uma igreja bíblica. Quais são as marcas de uma igreja bíblica? Será que a PIBAF tem essas marcas? Será que nós estamos buscando pelo menos essas marcas? Será que nós temos em alguma intensidade essas marcas? É isso que temos que refletir, à luz de texto de Atos, capítulo 2, do verso 42. E a primeira marca que nós vamos ver, queridos, de uma igreja bíblica é o ensino. Eles, diz o texto, o que é que ele fala? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Queridos, não é qualquer ensino, e não é de qualquer jeito, havia dedicação. Crente que não gosta de estudar a Bíblia tem dificuldade tremenda em ser cristão, porque eles todos, e olha, quem são eles? Os batizados, pessoas simples, a maioria era agricultor, comerciante, povo simples, meus irmãos, povo simples, menos, isso eu posso garantir a vocês, bem menos culturais do que a nossa igreja hoje. Hoje a nossa igreja tem muito mais conteúdo, culto, do que aqueles irmãos de lá, por conta da educação formal, que foi um ganho ao longo dos séculos. Hoje, qualquer pessoa hoje em dia tem no mínimo ensino fundamental, está cada vez mais aumentando isso. Mas aí diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não é qualquer ensino, não é de qualquer jeito, é ao ensino dos apóstolos, chamada didaquê, de onde vem a palavra didática. Eles se dedicavam a esse ensino. Isso mostra, meus irmãos, que a igreja estava baseada não em crendices, não em sonhos, não em visões de profetas, mas ela estava centrada no ensino dos apóstolos. Igreja de Cristo não pode estar fundamentada em personalismos. O que é um personalismo? É um pastor que tem características marcantes, e a igreja então começa a ser baseada no que esse pastor diz.
nos sonhos do pastor, nas visões do pastor, nas crendices do pastor. Nós não temos isso não, meus irmãos. Isso é novidade para os evangélicos. Isso é coisa do século XX. Desde que nós começamos aí com o cristianismo, que nós temos que entender que a igreja ela tem que ser baseada no ensino dos apóstolos. Não em novidades, em modismos teológicos, não em meros costumes ou opiniões individuais. Não existe outro alimento para a igreja, senão a palavra de Deus. Isso nos traz o primeiro alerta. Qual é? Infelizmente, alguns arrogam para si o dom apostólico, ainda hoje. Isso tinha parado, tá? Em 20 séculos de cristianismo, não existia apóstolo, senão no primeiro século. E aí depois, na segunda metade do século XX, surgiu um movimento apostólico. E começou a pingar, um ali, outro acolá, outro acolá, outro acolá, dizendo que era apóstolo. Ora, se ele é apóstolo, então a igreja pode se dedicar ao ensino desses apóstolos. E o que ele disser, a igreja vai ter que se fundamentar, porque a igreja, ela é fundamentada no ensino dos apóstolos. Mas isso não deve acontecer. Então, esses, meus irmãos, que arrogam para si o dom de apóstolo, é puro exibicionismo. Às vezes, irmãos, vamos abrir um parêntese, não choca isso? Porque você conhece apóstolo. Choca para a gente, meus irmãos, porque a gente acha que todo mundo que fala de Cristo é cristão, que toda igreja que prega Cristo é cristã, mas não foi assim nem na época de Jesus. A igreja que Cristo frequentava matou ele. A igreja que Cristo frequentava perseguiu ele, perseguiu os apóstolos. Os líderes da igreja que Cristo frequentava têm um título maravilhoso que João Batista deu: raça de víboras. Isso faz parte da nossa realidade. Mas choca você saber que existem falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos e falsas igrejas. Será que esses apóstolos são falsos mestres? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, infelizmente, dizer que é apóstolo é um exibicionismo desnecessário. Muitos fazem isso por mero status, porque eles fazem uma hierarquia: diácono, pastor, bispo, apóstolo. Eu já ouvi dizer que tem até arcanjo, semideus. Então se cria uma hierarquia, aí vem Jesus Cristo e derruba e diz: quem quer ser o maior, que seja o menor. Então a gente se firma nesses títulos que a igreja nunca usou. Apóstolo, irmãos, apóstolo é um negócio difícil, sabe por quê? Olha o verso 43, não está projetado não, veja na sua Bíblia. Olha, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Para ser apóstolo, meus irmãos, tinha que ter andado com Jesus Cristo. Quando Judas Iscariotes se matou, surgiu uma vaga no colégio apostólico e 2 nomes foram indicados. E os pré-requisitos tem que estar conosco desde o princípio. O apóstolo Paulo então surge e diz: eu sou apóstolo para os gentios, como que um nascido fora de tempo. Mas olha a conversão do apóstolo Paulo, veja se ela é normal. O apóstolo Paulo vai escrever 13 cartas. Acho que mais, cadê a Stephanie? Não está aqui não, ela falou hoje de manhã. Meus irmãos, os apóstolos têm essa característica. E a igreja, voltemos agora para o foco, a igreja, uma igreja bíblica, é uma igreja que ensina. Logo, se você quer ser parte de uma igreja bíblica, você tem que estudar.
tem que estudar. Meus irmãos, crente que não estuda a Bíblia, crente que não estuda a palavra de Deus, é alvo fácil para as falsas heresias. Fica botando copo de água em televisão, comprando objetos de suor de pastor. Que vergonha! Que vergonha! Crente que não estuda, fica com crendice, com misticismo, porque não estuda a palavra de Deus. Quantos crentes, meus irmãos, querem respostas fáceis para a vida, e por querer respostas fáceis, vai procurar um profeta de plantão, e quando a palavra de Deus diz, estude, 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 para saber qual é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós queremos coisas fáceis, queremos coisas na bandeja, e somos alvos fáceis dos falsos profetas, que se aproveita da ingenuidade do povo de Deus, que compra uma Bíblia, com uma letrinha deste tamanho, que não vai ler. Você não vai ler. Se você tiver uma Bíblia pequenininha, eu vou olhar depois, brincadeira, não vou olhar não. Mas se sua Bíblia for bem pequenininha, você não lê a Bíblia. Pastor, minha irmã, mostre sua Bíblia. Daqui uns dias não vai estar com a Bíblia aqui debaixo do braço lacrada, né, para eu não ver. Se eu ver a sua Bíblia e ver que é uma letrinha bem miudinha, a probabilidade de você não ler a Bíblia é gigante. Porque pastor, mas não tem problema de vista não, eu sei, mas é difícil ler, e ler letra miudinha. Meus irmãos, tem umas Bíblias que a letra, você tem que fazer assim, ó, porque ela engancha, ela vem até a abertura, aqui a divisória. Meus irmãos, a Bíblia é o nosso alimento. Tem gente está 10 anos na igreja e anda com Bíblia ainda no Novo Testamento que ganhou. Tem coragem de comprar uma Bíblia e compra um celular de R$1.500 dividido para 10 vezes. Mas uma Bíblia de R$150, muito dinheiro, não é? De quanto, Dário? R$40 uma Bíblia. Mas essa é de letra miúda, Dário. É letra gigante? Então, R$40. R$30? Está vendo aí? Samara falou que é R$30. Meus irmãos, nós precisamos entender, olha só, grave esse versículo que eu vou dizer agora, tá? Anote aí, olha que versículo maravilhoso. Tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Está entendendo para que serve a Escritura? Tudo que foi escrito do passado, que é o nosso caso aqui agora, estamos olhando para a Bíblia passada, 2000 anos atrás. Tudo que foi escrito para nos ensinar. Porque uma igreja bíblica é uma igreja que ensina. E uma pessoa, um cristão maduro, é um cristão que aprende, que estuda. Escola dominical começamos aí, não vou nem falar de escola dominical. O pastor vai lavar a roupa suja hoje. Não, meus irmãos, não vou lavar não. A escola dominical começou. Por que na escola dominical, nas igrejas batistas, não é essa coisa toda? Alguém diz, não, leia o texto de Esdras completo, depois me explique em 10 segundos. Não é assim que funciona, meus irmãos. Sabe por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem e a mulher, obviamente, de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos,
Se uma marca de uma igreja bíblica é o ensino apostólico, o ensino da palavra de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é, você precisa estudar a Bíblia. De duas formas. Primeiro, você tem que estudar a Bíblia sozinho, em casa, tem que ler a Bíblia. Invista em você, compre uma boa Bíblia de estudo. Compre comentários bíblicos. Você precisa estudar a Bíblia. Segundo, você precisa aprender a Bíblia na igreja. Na igreja, meus irmãos. É incrível, como lá em Efésios 4, de 11 a 12, não está aí não. Diz o seguinte, olha. E Deus, Efésios 4, de 11 a 12. E Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, além do meu estudo particular da Bíblia, eu preciso estar com meus irmãos aprendendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando eu estou com você, eu aprendo com você também. Eu aprendo com a sua experiência. Eu aprendo com a sua vida. Um comentário que você faz, isso me ajuda. Eu aprendo também com os mestres que Deus colocou em cada igreja. Deus colocou os professores, pastores, mestres, com o fim de quê? De preparar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu tenho que colocar a Bíblia na minha vida pessoal e na minha vida coletiva, na minha igreja. Para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Não vou nem falar de mensagens bíblicas de sermão. Vou dar um exemplo menor. Às vezes você está na escola dominical, o irmão faz um comentário de um texto bíblico, e aquele comentário você pega para o seu coração, e aquilo lhe ajuda a vencer as tentações, a se fortalecer na vida. Por quê? Pela palavra de Deus. Mas nós queremos queimar roupa, sabe? Pegar uma roupa, queimar, para dizer que estou queimando o velho homem. Não sei nem se tem isso, tá? Mas a gente quer coisas exibicionistas, quando na verdade a marca é o ensino. Mas também, meus irmãos, há uma segunda marca, que é a comunhão. O verso 42 continua dizendo: se dedicavam ao ensino e à comunhão. Mais na frente, no verso 44, diz: todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Se a primeira palavra lá é do ensino, tem a ver com didaquê, na comunhão, tem a ver com a koinonia. A palavra koinonia, meus irmãos, ela tem essa dimensão do comum. A raiz da palavra significa comum. Comunhão, portanto, é ter coisas ou interesses comuns, compartilhados. É mais do que estar junto ou próximo um do outro, é fazer parte da vida do outro. Podemos estar juntos e não termos comunhão. Podemos estar juntos e não termos comunhão. A igreja tem o mesmo Deus e Pai, por isso que nós precisamos andar junto em comunhão, porque nós somos da mesma família. Numa igreja bíblica, seus membros compartilham das mesmas alegrias e das mesmas tristezas. Eles repartem o que tem com o que mais precisa. O que se tem é também do outro, e o que o outro não tem é problema nosso. Eles estavam juntos. A igreja modelo, primitiva, mas não primitiva no sentido ruim, mas de modelo para nós, ela é uma igreja que prioriza a comunhão. E eles se dedicavam nesta comunhão. Eles procuravam compreender a vida dos outros, compreender como o outro estava passando,
Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você estar vivendo na vida do outro, compartilhando a vida com o outro, mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Agora nós temos algumas dificuldades, não podemos fazer algumas visitas ainda, né? Alguns estão ainda tendo alguma dificuldade, mas como é bom, meus irmãos, estamos visitando uns aos outros. Como é bom, queridos. Isso é maravilhoso, comunhão, participa. A gente foi agora comer um bolo de banana na casa de Elias e de Val. Como foi bom, como foi maravilhoso. E de toda a família, eu já brinquei com ela, vou dizer de novo, toda a família, o membro que mais me tratou bem foi Chase. Chase que é neto, sabe de quem Chase é neto? Chase é neto da irmã Jane. Eu falei, Elias, eu cheguei aqui, Elias, você não me lambeu, o Chase me lambeu. Cheguei aqui, Elias, e você não ficou me fazendo um carinho, o Chase me fez. Você não me deixou fazer um carinho na sua barriga, o Chase me deixou. Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas como é bom estarmos juntos como pessoas, como família, como membros uns dos outros. Por isso que Paulo vai dizer, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Uma igreja bíblica não é uma igreja de passagem. Você precisa, meu irmão, minha irmã, vivenciar a vida comum com as outras pessoas. Você precisa ajudar e ser ajudado. Você precisa conhecer e ser conhecido. Nós, na pré-pandemia, nós tínhamos o nosso coffee break, que é depois do culto, nosso lanche no espaço de convivência. E um dos motivos, o principal motivo é senão esse, de fortalecer a comunhão entre nós. Porque quando termina o culto, alguns já saem correndo, né, Raimundo? E a gente pega, ei, falta, segura. Porque é a correria. Daniel, a gente pega, Daniel, fica Daniel. É normal, né? Termina, a gente não vê o povo. E aí, com o espaço de convivência, com esse coffee break, a gente tenta ficar um pouco mais. Tomar um cafezinho, comer um creme crack, comer um cuscuz, tomar uma sopa, porque isso é muito comum, meus irmãos. No próximo versículo a gente vai ver que é muito comum isso. Terceira marca para a gente correr é a adoração. Todas ficaram com o número 1, foi um lapso. A terceira marca, meus irmãos, é a adoração. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Antes de falarmos disso, meus irmãos, uma coisa interessante é que no verso 46, ele vai dizer, olha, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Os irmãos sabiam de uma questão? Os irmãos sabiam que era comum nas igrejas do primeiro século, todo culto começava com uma refeição. Todo culto. Era chamada festa da fraternidade. O partir do pão é a ceia, tá? Mas além deles se reunirem para adorar, eles estavam reunidos, meus irmãos, de casa em casa, e em todo culto, era assim, aí, fulano traga uma coisa, outro traz a outra. Isso era tão comum, que Paulo, escrevendo para os coríntios, ele vai dizer, olha gente, está uma confusão o culto de vocês. Quem traz lasanha, não quer comer o bolachão que o irmão trouxe. Era assim, na igreja de Corinto. Né? Então, antes do culto, traga o que você tem. Aí o irmão rico fazia uma lasanha bonita, gostosa de frango. Outro irmão pegava um bolachão na padaria, o outro pegava um creme crack, juntava e fazia aquela mesa. Aí quem trouxe a lasanha, ninguém pega não, sai. Eu
trouxe a lasanha. Eu vou comer a lasanha, viu, Cristina? Eu vou comer a lasanha. E aí, Paulo vai dizer, que confusão. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Vocês estão passando fome? Comam em casa. Porque após a refeição, vinha o culto, e no culto ocorria a celebração da ceia do Senhor. E alguns já estavam biritados com o vinho que levavam para o culto, na igreja de Corinto. Igreja. Mas, meus irmãos, a ênfase que eu quero dar nessa terceira marca, sabe qual é? É uma igreja bíblica, é uma igreja que adora, ela cultua a Deus. Uma igreja bíblica, meus irmãos, é uma igreja que, quando ela está junto, quando ela está ali, o mais importante é o culto ao Senhor, não são as circunstâncias. É incrível ver culto de algumas igrejas, em que, meus irmãos, é tanta distração, é um cai de cá, um cai de lá, um vem para cá, vai para lá, e é uma confusão, e um começa a falar uma língua que ninguém entende do lado de lá, outro fala a língua do lado de cá, e uma bagunça, e o culto, que é uma marca, adoração a Deus, fica prejudicado. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Uma igreja bíblica é uma igreja que entende que a adoração está no centro. Ela não faz um culto para agradar pessoas, ela faz o culto para agradar a Deus. Ela não faz um culto para tornar-se uma igreja legal, ela faz um culto para glorificar o nome do Senhor. Algumas igrejas já estão cada vez mais pressionando para que a pregação fique em 10 minutos, 15 minutos. Naquela época, a pregação durava em média 2 horas. Teve uma vez que Paulo pregou tanto tempo que o irmão caiu da janela. Eutico, misericórdia, que Paulo está falando que sou Maria do leite, e Paulo falava, o irmão caiu. Por quê? Porque alguns dizem, não, pastor, fala só 10 minutos, a igreja fica a igreja da hora. Meus irmãos, a igreja bíblica é uma igreja que não está preocupado se o povo está gostando ou não do culto. Sabe aquela frase no final do culto? E aí, o irmão gostou do culto? Nunca diga isso na sua vida. A pergunta é, pai, o Senhor gostou do culto que nós prestamos a ti? Porque se você perguntar isso, a pessoa vai dizer, olha, o ar-condicionado, eu acho que ele estava na temperatura de 22,5 graus. O ideal era 22,7. Não, eu acho que aquela pessoa lá do louvor, eu acho que ela está subtonada. Nome bonito, né? Está subtonada. Não, eu acho que, sabe, que o pastor, ele está... A pessoa começa a criar miudeza, quando que no culto, meus irmãos, a igreja se dedicava a esse partir do pão, na celebração da ceia do Senhor, as orações. Essas orações aqui, meus irmãos, se referem a vários tipos de orações dentro do culto, como confissões, súplicas, ações de graças, intercessões, tudo no culto para glorificar a Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que estuda a palavra, cuida uns dos outros e cultua a Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja de Jerusalém e as demais igrejas, elas tinham esse hábito. Você que talvez tenha dificuldade de guardar o domingo, olha a igreja bíblica modelo. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. O mesmo templo de Salomão, que foi reestruturado por Herodes, o mesmo templo que abrigava o Sinédrio, o mesmo templo que condenou Jesus. Mas eles se reuniam no pátio do... Dá-me só um pouquinho. Eles se reuniam no pátio do templo. Todos os dias. Porém, todos os dias é uma questão da igreja. A igreja fazia isso. Não é que temos que fazer isso, tá?
Nós não temos, meus irmãos, aí o mandamento de fazermos culto todos os dias, mas nós temos. Nós temos, que é separar um dia em 7. O princípio da lei continua o mesmo. A igreja bíblica é uma igreja que separa o domingo para a celebração do Senhor em comunidade. Eles, meus irmãos, se reuniam todos os dias e de casa em casa. Nas casas eram aos domingos. Primeiro dia da semana passou a ser o dia da reunião do povo de Deus, como um princípio do mandamento bíblico. Ah, pastor, é sábado. Pode ser. Sexta-feira também, se quisesse. Se você puder trabalhar, não trabalhar na sexta-feira, você faz. Arranja uma igreja que se reúne sexta-feira. Não é o dia em si, é o princípio bíblico de separar um dia em 7, em alusão à ressurreição de Jesus. A cristandade separou o domingo, e é isso que fala, por exemplo, a nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Ela diz: o domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para repouso do corpo e do espírito. Com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado neste dia. Deve ser para os cristãos um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos na sua igreja e pela dedicação à oração, leitura bíblica e outras atividades, estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Nesse dia, os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, excetuando-se aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Uma igreja bíblica é uma igreja que compreende a importância de cultuar a Deus, de estar em reunião com o seu povo aos domingos. Nós sabemos, meus irmãos, que alguns trabalham por escala, e a palavra aqui não é para ninguém perder emprego, não é para sair dos seus empregos, não, mas a gente sabe muito bem que é a minoria da minoria da minoria da minoria dos que perdem os domingos, daqueles que não guardam os domingos, são aqueles que realmente precisam trabalhar aos domingos. É raro. Se você, meu irmão, trabalha no domingo, minha irmã trabalha no domingo, Deus sabe disso. Você olha, pastor, eu preciso trabalhar e lá trabalha né, Breno? Folga não sei o quê, vai. Acontece. Não é essa a questão. A questão é que uma igreja bíblica entende que não pode deixar de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. E agora na pandemia, ficou mais difícil. Sabe por quê? Porque a pandemia nos trouxe um outro costume. Porque, meus irmãos, quando o domingo é o dia solene, um dia em 7, estamos agora debaixo da graça, então ninguém vai ser apedrejado. Mas o princípio da lei continua o mesmo. E aquele que quer viver em santidade, em crescimento espiritual, fará isso. Então, para estar em comunidade na igreja no domingo, tem que ter um preparo. Tem que se acordar, tem que vestir uma roupa, colocar um perfume para quem gosta. Tem que vir. E agora, meus irmãos, com esse período de pandemia, alguns irmãos estão se acomodando. Culto é igreja reunida. Na internet é transmissão do culto.
Algumas igrejas, erroneamente, durante a pandemia, fizeram ceia do Senhor online. Não faz o menor sentido isso. Aí o pastor daqui, aí fala, a internet, aí o irmão está em casa preparando os elementos. E aí, sai para lá, menino, pega ali o pão. Uma solenidade como celebração da ceia do Senhor, fazendo em casa. Transmissão do culto online, meu irmão, minha irmã, e eu falo como pastor, para que os irmãos que estão acompanhando agora em casa, os irmãos sabem que eu não quero aqui atrapalhar, é só ajudar, tem que ser suplemento, é para ajudar, não é para substituir. Transmissão do culto online, não é culto presencial, ensino presencial versus ensino à distância. Não, eu gosto de ensino à distância, eu gosto do EAD, eu gosto presencial. Não tem nada a ver, porque culto não é uma escola, culto é a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida no dia do Senhor para celebrar a salvação, para celebrar a vida, para exaltar ao Senhor, para louvar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, mas por questões adversas você pode não estar aqui naquele dia, e então para você a transmissão online é uma bênção. Uma igreja bíblica compreende isso, e um componente desta igreja bíblica também. E é interessante que nós, meus irmãos, Batista, está na declaração de fé. Diz, olha, devem também abster-se de recreações que desviam a atenção das atividades espirituais. Eu lembro que na adolescência, na minha igreja de batismo, Nova Jerusalém, a gente começou a fazer futebol. 3 horas da tarde, ia para a quadra. Ia o povo todo. Um monte de jovem. E a gente ia lá jogar. E aí tirava os times. Ficava sempre por último. Eu, Dário, o Fabão, que não está aqui hoje, que eram os piores do time, ficava sempre como quinto time. Não presta para nada. Para jogar era uma dificuldade. E quando jogava, saía todo latanhado, perna arranhada, joelho inchado. E aí, voltava para casa correndo. O culto era 7h30, era um culto tarde, naquela época. Mas a gente chegava em casa já 6h30. Alguns, inevitavelmente, não dava tempo mais para ir. Por que não foi? Porque estava jogando com os irmãos na comunhão. Não, meus irmãos. Tem que abster-se das recreações que desviam a atenção. Os judeus tinham um costume, que era a preparação do sábado. O que é a preparação do sábado para eles? O sábado é o dia do Senhor, na cultura judaica, e ele diz, olha, eu preciso me preparar para estar no sábado. Sabe o que significa? Se o domingo é o dia do Senhor para nós, não fique na Netflix até 4 horas da manhã no sábado, não. Tem irmãos que no sábado vai até a madrugada, aí fica o caco. Aí domingo de manhã não vem, quando vem como um zumbi. Onde é a porta? Onde é? Porque não se preparou. Sabe, não se preparou. Capaz de roncar aqui na EBD. Os mais idosos, a gente dá uma colher de chá, né? Porque já, né, dormiram bastante ao longo da vida, então vai desgastando aí o sono. Mas alguns, meus irmãos, não precisamos entender que é celebração do Senhor. Em quarto lugar, eu não estou preocupado com o tempo não hoje, viu, meus irmãos? Vou logo avisando. Foi Carlinha que falou muito na hora do momento missionário. Uma igreja bíblica, meus irmãos, é uma igreja, olha, preste bem atenção, uma igreja bíblica, uma igreja que ensina, cuida uns dos outros, adora, cultua ao Senhor. O que aconteceria com essa igreja? Inevitavelmente, ela seria uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. Ela evangeliza, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava mais uma vez, lhes acrescentava todos os dias
os que iam sendo salvos. Uma igreja que ensina, que cuida, que adora, é uma igreja missionária. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja, meus irmãos, que leva Cristo para as pessoas. E nós vamos ver isso na igreja de Jerusalém. Por exemplo, em Atos 1,15, 120 membros. Atos 2,41, 3 mil membros. Atos 4,4, 5 mil membros. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6,17, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judeia, Galileia e Samaria. Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Ainda, meus irmãos, utilizando a nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, lá está escrito em seu artigo 13, a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso me faz lembrar, meus irmãos, o que Paulo vai dizer: olha, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. Uma igreja bíblica é uma igreja que não é egoísta, mas ela participa da evangelização no mundo. Estamos agora com missões nacionais, missões estaduais. Esta igreja levantou 9 mil reais. Alguém podia dizer: poxa, 9 mil reais, a gente poderia fazer o quê? Sei lá, trocar alguma coisa, pintar. Não, meu irmão, uma igreja bíblica é uma igreja comprometida com evangelização, dentro, mas também fora das 4 paredes da igreja, em cooperação. E nós, como batistas que somos, nós formamos uma rede, meus irmãos, de mais de 15 mil igrejas batistas no Brasil. E nós juntos nos damos as mãos para que o Evangelho seja propagado mais e mais e mais pessoas. Se você também quer ser membro desta igreja bíblica, você deve também estar comprometido a falar do Evangelho para as pessoas, a se interessar pelo Evangelho. Meus irmãos, é uma lástima a gente estar aqui na igreja, fazendo algum tipo de programação, e um crente criar problemas com um visitante, que ainda não conhece a Cristo. E às vezes o visitante que não conhece a Cristo entra pelaquela porta, e o crente não dá uma boa noite, não dá um bom dia, não procura saber como a pessoa está. Se ela já for crente, bom, mas ótimo, tem que fazer. Mas se ela não for, temos que ter mais responsabilidade ainda, porque tudo, meus irmãos, que nós estamos fazendo aqui, tem que ser para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e também para a evangelização de vidas, para que mais pessoas venham a ser acrescentadas aqui. Queremos ou não queremos que Cristo acrescente mais os que serão salvos? Queremos, mas temos que estar dispostos a fazer a nossa parte. Meus irmãos, estamos indo para o nosso fim, e ao lermos esse texto de Atos, nós precisamos sair daqui convictos de pelo menos 3 coisas. Veja, nós já aprendemos o quê? Quais são as marcas de uma igreja bíblica? Primeiro, uma igreja que ensina, não qualquer tipo de ensino, não de qualquer jeito, ela se dedica ao ensino, não qualquer ensino, mas ao dos apóstolos, não os apóstolos modernos, mas aos apóstolos bíblicos. É uma igreja que cuida uns dos outros, que se alegra em cuidar uns dos outros. É uma igreja, meus irmãos, que está ali para adorar, para cultuar a Deus,
é uma igreja que celebra o Senhor aos domingos, dia do Senhor, e outros dias que possa vir, mas principalmente no domingo, em cumprimento ao mandamento do Senhor, e como irmãos e irmãs fazem e fizeram ao longo de 20 séculos do cristianismo, é também uma igreja que evangeliza. Mas para concluir, nós temos que sair daqui com 3 coisas, meu irmão. Precisamos sair com 3 coisas para casa. Primeiro, há distinção entre igrejas e igrejas. Eu vou tentar adiantar aqui e ler algumas coisas para a gente adiantar. Há distinção entre igrejas e igrejas. Precisamos deixar de lado a ingenuidade de algumas frases que costumamos dizer e ouvir, do tipo: eu não faço distinção de placas de igreja. Que ingenuidade. Deus está em todas as igrejas. Que ingenuidade. Não existe igreja perfeita, então qualquer igreja serve. Outra ingenuidade. O importante é Jesus, não a igreja. Outra ingenuidade. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Há todo tipo de igreja para as pessoas. E nós precisamos ser pessoas sábias. Se você congrega aqui conosco, precisamos buscar, como igreja, caminhar para que essas marcas que nós acabamos de meditar sejam cada vez mais reais em nossas vidas. Não é que nós temos uma marca e a outra não. Em geral, temos as 4, mas em intensidades diferentes. O ideal é que sejamos uma igreja equilibrada. Tem igreja que é boa em evangelizar, mas ela não ensina. A pessoa recebe a Cristo, quando chega na igreja, aprende cada doideira. Eu estava falando hoje pela manhã com os novos crentes, falando sobre uma doutrina bíblica maravilhosa, que é uma vez salvo, salvo para sempre. E a gente conversando lá, eu digo, aí tem igreja que é assim, você acorda no céu e dorme no inferno. Por quê? Você acorda crente, e aí no meio do dia você brigou com o seu patrão, ficou com o orgulho dele. Para algumas igrejas aí, você está no inferno. Que bobagem. Não entende, não busca a palavra de Deus, não faz distinção entre justificação, regeneração, conversão e santificação. Não sabe a diferença dessas palavras. Aí acha que, pelo fato de ter escorregado, perdeu a salvação. Não conhece a Bíblia, que fala sobre o processo de santificação. Tem gente ficando esquizofrênico, porque fica beijando o diabo, sendo crente, porque se vai para o inferno. Imagine para um crente genuíno achar isso. Isso pira um. Tem cristão, meus irmãos, em igrejas, que fazem umas coisas que não são sadias para a mente, se envolvem em combate de anjos espirituais, combatendo demônios, espíritos, sei das quantas, e fica amarrando o valente. Essa história, vamos amarrar o valente. E amarrar o valente? Como assim amarrar o valente? Cristo já amarrou o valente na cruz. Se for esse o valente, está amarrado já. O povo fica, não, vamos amarrar o valente, vamos. Chegaram, meus irmãos, a sugerir aqui na igreja, essa igreja, a nossa igreja, ela já passou por algumas dificuldades, vamos limpar a igreja com óleo. Digo, não, meu irmão, se for para limpar a igreja, tem que limpar com tinta, tirar os cascalhos daqui e dar um grau, limpar a igreja com óleo. O único uso que poderia ser usado com óleo seria na unção de enfermos. E mesmo assim, Tiago vai dizer que a oração salvará, não o óleo em si. Tem pessoas que só entram na igreja com o pé direito. Esse é o seu caso? Superstições.
Eu fico imaginando como um crente pode viver uma vida boa, plena em Deus, com essas superstições todas. Igrejas, meus irmãos, que colocam culpa no lombo dos crentes para extorquir. Para extorquir. Igrejas que fazem negociatas com a fé. Se você doar, Deus vai lhe responder. Igrejas, meus irmãos, que fazem coisas horripilantes. Do tipo, traga o seu pedido de oração, coloque no envelope e coloque um dinheiro dentro do envelope. Olha, quanto mais você colocar dinheiro no envelope, se você estiver pedindo, Senhor, mande um namorado. Qual a sua idade? 50, então bota aí uns 5 mil reais. Porque vai ser pesada aí a oração. Tenho 20. Bota 10 reais que Deus ouve. Você faz na oração com dinheiro. Meus irmãos, há distinção sim entre igrejas e igrejas, sim. Pare com essa ingenuidade de, eu não faço distinção de placa de igreja. Meus irmãos, você não pode sair, se por algum motivo sair daqui, se por algum motivo você não for daqui, por algum motivo estiver assistindo este vídeo, essa pregação, você não pode entrar na primeira igreja que aparecer, não, meu querido. Você pode até entrar, mas verifique se lá é uma igreja que ensina a doutrina dos apóstolos, que cultiva a comunhão, que no culto é Cristo que é centro, uma igreja cristocêntrica no culto, não é um culto exibicionista, não é um culto, meus irmãos, onde tantos elementos surgem que a pessoa não consegue se concentrar para cultuar a Deus. Você tem responsabilidade em procurar uma comunidade de fé que possa ajudá-lo no seu crescimento espiritual. Pare com essa ingenuidade que não existe, existe sim. Tem igrejas que não são igrejas, tem igrejas que são igrejas cristãs, mas são igrejas que são ingênuas na fé. São igrejas que têm problemas doutrinários sérios, são irmãos maravilhosos, são irmãos lindos, são irmãos cheios de fé, mas a doutrina da igreja é falha. A doutrina da igreja, ela não ajuda no crescimento espiritual do crente. Tem igreja que o pastor chega a determinar, olha, você só vai namorar com quem eu disser. Você só vai fazer o que eu disser. Bota o povo sob jugo. Tira a liberdade da pessoa de crescer como indivíduo. Dela perceber na Bíblia o que Deus quer para a vida dela. Sim, distinção entre igrejas e igrejas. Segunda coisa que precisamos sair daqui entendendo: a minha igreja não é o máximo, eu estou falando da nossa. A nossa igreja não é o máximo. O texto de Atos, meus irmãos, é um convite ao autoexame, para que todos nós, agora falo para os da igreja, façamos agora um autoexame, para vermos como nós estamos. Precisamos olhar, meus irmãos, para a igreja de Jerusalém e entender que o caminho é estreito, longo, porém alcançável. Precisamos olhar para a igreja de Jerusalém e entender que problemas surgem, mesmo em uma igreja que é modelo para todas. Sabe por quê? Porque lá em Jerusalém houve confusão na entrega das cestas básicas. A igreja modelo, que cuidava uns dos outros, teve problemas com as cestas básicas. Foi quando instituiu os diáconos. Não, meus irmãos, a PIBAF não é o máximo. A PIBAF tem muitos problemas. Você precisa entender que você pode ajudar a sua própria igreja a se tornar cada vez mais bíblica. Em terceiro e último lugar, eu preciso fazer a minha parte. Igreja somos todos nós.
Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. Foi o que nós lemos. A igreja é composta de pessoas. Logo, se você for insensato, a PIBAF será um pouco mais insensata. Se você for sábio, a nossa comunidade será um pouco mais sábia, porque a PIBAF é a soma de todos nós. Logo, nunca use a seguinte frase: essa igreja é. Não, a minha igreja é assim. Olha, a minha igreja, ela tem problema sério disso. É a minha igreja. Se você buscar ser uma pessoa que busca estudar a palavra de Deus, se firmar na doutrina dos apóstolos, cuidar um do outro, adorar ao Senhor, evangelizar, você ajudará a sua igreja a melhorar as suas marcas bíblicas para a honra e glória do Senhor Jesus. É preciso que cada um de nós nos incluamos nesse processo. E eu pergunto então, você tem se dedicado ao ensino, à comunhão, à adoração e à evangelização? Termino lembrando que uma igreja bíblica, apesar das dificuldades, é uma igreja, meus irmãos, como está em Mateus 16, 18. Vamos ler juntos? Pois também eu te digo, tu és Pedro, amém? Quando Cristo disse isso, Ele está querendo dizer que a boa obra que Ele começou na sua vida, na minha, nessa igreja, Ele vai completar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Portanto, PIBAF, desperte-se, que o Senhor tenha misericórdia de nós, desperte-se para o ensino, aprecie o ensino, goste de estudar, aproveite a sua comunidade de fé para também estudar com os demais, dedique-se aos domingos, separe o domingo, é dia do Senhor, adore ao Senhor com a sua comunidade, cuide das demais pessoas, procure saber, faça amizades com os irmãos daqui da igreja, faça contato, ligue para as pessoas, crie laços, quando souber e você puder, ajude, evangelize, se insira nos projetos da PIBAF, Projeto Esperança, PGM e tantos outros que ajudam na evangelização. Se fizermos isso, nossa igreja terá ainda mais as marcas bíblicas de uma igreja viva para a honra e glória do Senhor Jesus.